Olá pessoal do cálculo 1, então continuando aí os exercícios aí da seção 2.3, agora vamos resolver os exercícios aí de 3 a 9, que é calcular o limite justificando cada passagem com as propriedades dos limites que foram usados. Então aqui no número 3, limite de 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos x mais 1, quando x tende a 2, observa aqui que aqui é um polinômio, aqui é um produto, no número 4 aqui, no produto de dois polinômios, aqui dá um polinômio. Aqui é uma função quociente, ou seja, é o quociente de dois polinômios, uma função racional. E aqui tem uma função de radiciação, né? E aqui uma função também de uma função racional, que é uma função de dois polinômios. Esse polinômio aqui dividido por esse polinômio aqui ao quadrado. Número 7 aqui está entrando uma raiz cúbica aqui, que essa função que deixa de ser uma função polinomial, mas a gente vai ver as propriedades, e essa função aqui é a raiz quadrada de uma função quociente. Então vamos lembrar o seguinte, propriedade da substituição direta, se f for uma função polinomial ou uma função racional, ou seja, se for uma função polinomial ou uma função racional, o que é uma função racional? É um quociente entre dois polinômios. E A estiver no domínio da função, então o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Então, isso aqui é uma função polinomial. O menos 2 está no domínio da função, porque não tem restrição para a função polinomial. Então, é só aplicar direto aqui a função polinomial no ponto menos 2. Aqui também uma função polinomial, né? O produto de duas funções polinomiais é uma função polinomial, então também o menos 1 está no domínio da função, porque a função está definida para qualquer valor real, então o menos 1 está no domínio, então eu posso aplicar aquela propriedade. Aqui é uma função racional, então se o menos 2 não zerar esse polinômio aqui, né? Ou seja, se o menos 2 estiver no domínio dessa função racional aqui, então eu posso aplicar direto o menos 2 aqui nessa função. Ok? Então, essa aqui, essa propriedade da substituição direta aqui, né, serve para calcular esses três primeiros limites aqui. E o limite da 6, da 7, da 8 e da 9, a gente vai usar as outras propriedades, que são essas propriedades aqui, né? Então, as propriedades de limites, né? Se os limites de f e de g existirem, né? Se o c for constante, então, limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença, a diferença dos limites, limite de c vezes f, né? É c vezes o limite de f, o limite do produto, aqui número 6, o limite de f elevado a n, o limite de f de x elevado a n, limite de constante é constante, limite de x elevado a n igual a, quando x tende a A, igual a elevado a n, e assim por diante. Né? O limite de raiz enésima de x é a raiz enésima de A. O que a gente vai usar aqui, né, muito, é o limite de raiz enésima de f, né, quando x tende a A, é a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a A. Se o n for par, né, tem que ter essa restrição aqui. Então vamos lá resolver um por um. Bom, como eu disse, esse aqui é um polinômio. Então, o polinômio aqui é o 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos x mais 1. Então, como o menos 2 está no domínio desse polinômio, isso aqui é igual a o polinômio aplicado em menos 2. O que é o polinômio aplicado em menos 2? É só trocar o x aqui pelo menos 2. Né? Então, fica 3 vezes o x aqui é o menos 2. Né? O valor do limite aqui é o menos 2. Então, fica 3 vezes menos 2 à quarta, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2, mais 1. Isso aqui é igual a 3 vezes menos 2 à quarta, dá 16. Então, 3 vezes 16
mais 2 vezes menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 dá mais 2, mais 1. 3 vezes 16 é 48, mais 2 vezes 4 dá 8, mais 2 mais 1 dá 3. Então, 48 mais 8 é 56, mais 3 dá 59. Então, 59 é o cálculo aqui do polinômio aplicado em menos 2. Então, vamos para o próximo aqui. Bom, esse polinômio aqui é esse polinômio vezes esse outro polinômio. Eu poderia fazer a distributividade aqui, né, obter o polinômio aí termo a termo, ou eu posso considerar isso apenas como um polinômio produto, né? Então, como o domínio de qualquer polinômio é todos os reais, então a função aqui, o menos 1 está no domínio da função, então esse limite aqui é igual a essa função, ou seja, esse polinômio aqui aplicado em menos 1. Então vai ficar menos 1 a quarta, menos 3 vezes menos 1, vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, mais 3. Fazendo essa continha aqui, vou ter aqui que menos 1 a quarta é 1, menos 3 vezes menos 1 é mais 3, vezes menos 1 ao quadrado é 1, 5 vezes menos 1 é menos 5, mais 3. Então fica 1 mais 3 dá 4, 4 que multiplica 1 menos 5 é menos 4, menos 4 mais 3 é menos 1. Então fica 4 vezes menos 1 e o resultado aqui dá menos 4. Então o limite desse polinômio aqui, quando x tende a menos 1, é igual a menos 4. Agora vamos para o quociente. Bom, lá no teorema da substituição direta, diz que se essa função aqui, a função racional, tiver o menos 2 no domínio, então eu posso aplicar direto. Ter o menos 2 no domínio, simplesmente o menos 2 não zerar esse polinômio de baixo aqui. Então vamos ver se zera esse polinômio de baixo aqui. 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, mais 2. Então fica 2 vezes menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, né? Mais 3 vezes 2 é 6, mais 2. Então 2 vezes 4 é 8, 8 mais 4 é 16, aliás, 8 mais 6 é 14, né? Mais 2 é 16. 16 é diferente de zero, então o menos 2 está no domínio da função. Então esse limite aqui é igual, lembrando aqui que eu não falei anteriormente, né? Mas se você já aplica o limite, você retira a simbologia aqui de limite. Então isso aqui fica menos 2 a quarta, menos 2, dividido por 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, mais 3. Bom, a gente viu que o resultado dessa conta de baixo aqui dá 16. Então, vou só fazer a conta de cima. Né? Menos 2 da quarta é 16. 16 menos 2 dá 14. 14 embaixo e 16 em cima. Posso simplificar por 2. Né? 14 por 2 dá 7. 16 por 2 dá 8. Então, o limite dessa função racional aqui, desse quociente aqui, quando x tende a menos 2, é 7 sobre 8. Então, vamos para o próximo limite. Bom, aqui a gente vai usar a propriedade, né? Vamos usar a propriedade ali que se o limite de f de x quando x tende a A existe, né? Existe. Então, o limite de raiz enésima, né, de f de x, quando isso faz sentido, né? Que quando x tende a A é igual a raiz enésima de limite de f de x quando x tende a A.
Então, a gente vai verificar, como esse aqui é um polinômio, né, esse limite existe, então basta verificar a potência aqui é par, né, ó, se n é par, eu tenho que ter essa restrição aqui, né? O limite de f de x, quando x tende a precisa ser maior ou igual a zero, né? Então vamos lá, vamos calcular aqui, como isso aqui é um polinômio, para saber se esse aqui é positivo, se esse limite aqui é positivo, basta substituir aqui menos 2 aqui. Então fica menos 2 a quarta, mais 3 vezes menos 2, mais 6. Menos 2 a quarta é 16, então 16. 3 vezes menos 2 é menos 6, então menos 6 mais 6. Esse aqui cancela com esse, né? Dá 16, 16 é positivo. Então esse valor aqui é positivo. Então o limite dessa raiz aqui é a mesma coisa que a raiz do limite. A raiz do limite. O limite disso aqui, como isso aqui é polinômio, é uma substituição direta, então fica a raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Então o limite dessa raiz aqui é igual a 4, quando x tende a menos 2. Então, vamos para o próximo exercício. Bom, analogamente aqui, né, eu tenho polinômios, aqui tem constante, tem raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x tem limite quando x tende a 8. Né? Então, aqui não precisava ser, o 8 não precisava ser positivo, né, que como aqui o índice da raiz aqui é ímpar, então a função está definida para qualquer valor, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, como todas as funções aqui, né, então, as funções envolvidas aqui, né, existe limite, então o limite desse produto aqui é o produto dos limites. Né? Então isso aqui é igual a limite da função 1 mais raiz cúbica de x, aqui, né, quando x tende a 8, vezes o limite da função, quando x tende a 8, né, da função 2 menos 6x ao quadrado, menos, mais x ao cubo. Bom, esse limite aqui é o limite de 1 mais o limite de raiz cúbica de x. Né? Então, isso aqui, os dois limites existem. O limite de 1 é 1. Então, isso aqui fica 1 mais raiz cúbica do limite de x quando x tende a 8, que é 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Né? Vezes, como isso aqui é um polinômio, então eu posso substituir direto aqui, né, a função polinomial aqui nesse ponto 8. Então fica 2 menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Isso aqui é igual a 1 mais raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Né? 1 mais 2 é 3. Então não precisa mais de parênteses. Né? Então fica 3 que multiplica 2 menos 6 vezes 2 elevado ao quadrado, né? Fica 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. Mais 2 ao cubo, que é 8. Então, 2 mais 8 é 10, menos 24 fica menos 14. Então, fica 3 vezes menos 14. 3 vezes 14 é 42, então fica menos 42. Menos 42 é o resultado do limite, né, desse produto aqui, quando o x tende a 8. Então, vamos para o número 8. Bom, agora eu tenho que, de novo, numa função racional. Quando eu elevo ao quadrado, continua sendo uma função racional, né, porque essa função racional elevada ao quadrado, né, é essa de cima elevada ao quadrado, que é uma função polinomial, e essa de baixo elevada ao quadrado, que continua sendo uma função polinomial. Então, resta saber agora se o 2 está no domínio dessa função aqui. Né? Para o 2 estar no domínio dessa função, só substituir o 2 aqui e verificar se esse polinômio de baixo aqui não zera. Né? Então, fica 2 ao cubo, menos 3 vezes 2, mais 5. 2 ao cubo é 8, menos 3 vezes 2 é 6, mais 5. Isso aqui já não zera, né? Então, menos 6 mais 5 é menos 1. 8 menos 1 dá 7. 7 é diferente de 0, então o 2 está no domínio da função. Se o 2 está no domínio da função, eu posso aplicar direto, né? Usando aí a propriedade de substituição direta. Então, fica 2 ao quadrado menos 2,
dividido por 2 ao cubo, menos 3 vezes 2, mais 5. Isso aqui é o quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 2 dá 2, fica 2 ao quadrado, o resultado disso aqui é o quadrado, dividido por 2 ao cubo é 8, 8 menos 6 é 2, 2 mais 5 é 7, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 7 ao quadrado é 49. Então, 4 e 49 são primos entre si, então não dá para simplificar mais. Então, o resultado desse limite aqui, né, desse quociente aqui, quando t tende a 2, é igual a 4 sobre 49. Agora vamos ao último aí dessa parte, né, que é o limite da raiz dessa função racional aqui. Bom, se essa função tiver limite, então basta passar o limite para dentro. Para essa função racional ter limite, basta o 2 estar no domínio dessa função. Para o 2 estar no domínio da função, basta ele não zerar aqui o denominador. Então, 3 vezes 2 menos 2, tá? 6 menos 2 que é 4. 4 é diferente de zero, então o 2 está no denominador. Então, isso aqui é igual a raiz do limite, quando x tende a 2, da função quociente, aqui no 2x ao quadrado mais 1, dividido por 3x menos 2. Então, como isso aqui é uma função quociente, e o 2 está no domínio, basta aplicar direto. Né? Então, fica raiz de 2 vezes 2 ao quadrado mais 1, dividido por 3 vezes 2 menos 1, que a gente já tinha visto aqui. Menos 2, né? Já tinha visto aqui o resultado. 2. Então, isso aqui fica igual a raiz de 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8, mais 1 dá 9. Então, 9 em cima, dividido por 4. Então, fica raiz de 9, que é 3, dividido por raiz de 4, que é 2. Então, esse é o resultado aí desse limite. Então, vamos ficar por aqui. Próxima videoaula, a gente continua resolvendo os exercícios.